Para você que ligou a TV nesse exato momento, ligou na hora certa. O Viva Mais dessa semana está trazendo um assunto muito importante para todas as idades, a osteoporose. Estamos aqui com o Dr. Roberto Betito, que está nos esclarecendo, doutor, né, o que é essa doença, como prevenir. E, continuando o nosso assunto, doutor, como é que a gente pode fazer para essa prevenção ser adequada? Eu preciso tomar muito leite, eu preciso tomar sol, a criança tem que tomar sol, tem que fazer exercício. Qual tipo de exercício que a gente pode fazer? Quem já tem osteoporose pode fazer exercício? Certo. Bom, assim, pensando no sol primeiro, né? Hoje em dia a gente tem uma série de controvérsias aí a respeito do sol, porque todo mundo tem medo de ter câncer de pele. Exato. E de ter envelhecimento precoce da pele, que, claro, procede também. Mas seria importante que todo mundo tomasse sol pelo menos 20 minutos por dia, entre 8 e 10 horas da manhã, desde a criança até o idoso. O problema, aí tem um outro problema, é que o idoso, a partir dos 60, 65 anos, mesmo tomando uma quantidade de sol teoricamente adequada, ele tem o ultravioleta, o sol que vai penetrar na pele, não vai conseguir fabricar de forma adequada a porcentagem de vitamina D que ele precisa também. Portanto, quanto mais idosa a pessoa, maior a importância da reposição da vitamina D, que o sol ele vai fabricar a vitamina D, né? Em relação a cálcio e suplementos derivados do leite, né? Seria importante, assim, existem várias recomendações de ingestão adequada de cálcio para as diferentes idades, né? A gente pode pensar que os grupos assim, mais importantes são a criança, o adolescente, gestantes e os idosos. Para esses grupos em especial, a quantidade de cálcio gira em torno de 1 grama por dia, né? Acima de 60 anos acima de 60 anos já chega a 1.200, 1.500 miligramas por dia. Mesmo 1.000 miligramas ou 1 grama de cálcio por dia, que equivale a 4 copos de leite, geralmente, já é uma quantidade muito difícil de ser atingida no dia a dia, porque quase ninguém bebe isso de leite, né? Então você tem que pensar também em queijo, em iogurte, em vegetais verdes escuros que tem cálcio, etc., né? E geralmente, quando a gente percebe que tem essa carência, ou pessoas que não podem tomar cálcio ou leite, né, porque tem intolerância, nós temos que fazer a suplementação com cálcio. E aí existem diferentes sais de cálcio também. Não é só o carbonato de cálcio, tem o citrato de cálcio, que serve para pessoas que tiveram pedra no rim, também podem tomar, fosfato de cálcio para os mais idosos e por aí vai. E a questão da atividade física, que é importantíssima. Pensando em atividade física, o melhor exercício disparado seria musculação, exercício com peso, né? Então, são cargas progressivas, tem então um professor de educação física que vai estar orientando, etc. Mas a questão é o estímulo, é o modo que é feito o estímulo. Então, é a musculação o melhor exercício. Em segundo lugar, mas já com uma diferença muito grande, poderia colocar a caminhada, porque tem impacto, né? Então esse impacto também gera a calcificação óssea, e o Pilates, que está aparecendo agora, que também teria um certo benefício. Em último lugar, vem exercício na água. Pensando no osso, exercício na água, como hidroginástica ou natação, é perda de tempo. Porque ela não absorve o impacto, não né? tem impacto, você tira o impacto, né? Exato. Então não adianta absolutamente nada. Claro que é bom para outros motivos, né? A parte cardiovascular, cardiopulmonar também é interessante. Depois disso, então, a gente pensaria em forma de tratar através de medicamentos, né? Bom, mas é interessante falar da musculação, porque muita gente tem a ideia de que quem tem osteoporose não poderia pegar peso com medo justamente de uma fratura, mas com acompanhamento médico claro, de um profissional, de um professor, poderia tranquilamente. Sem dúvida. A questão é assim, se a pessoa quebrar um osso pegando um peso de 1 quilo numa academia, ela ia quebrar o osso pegando um saco de feijão também em casa, né? Ou com uma fratura, uma queda boba em casa. Então, o estímulo tem que ser dado, a questão é essa. Doutor, quais são as pessoas que têm mais risco de ter a doença? Certo. Bom, tem uma série de condições importantes, né? Então, em primeiro lugar, as mulheres de raça branca ou oriental, né? Que sejam magras, que sempre foram magras, assim, baixo peso, que usaram corticoides, remédios à base de cortisona durante um bom tempo de sua vida,
que tiveram uma baixa ingestão de cálcio, de vitamina D, e também que tiveram história na família de fratura, ou que elas mesmas já apresentaram uma fratura, né? Isso é um dado extremamente importante. Se você já quebrou um osso assim, à toa, teve uma queda boba, quebrou um osso, quer seja do punho, ou de uma vértebra de coluna, ou fêmur, etc., esse dado deve ser relevante e deve avisar o seu médico, porque mesmo que não tenha sido uma idade avançada, a partir dessa notícia o médico deve pedir a densitometria, né? Mas ainda existem uma série de outros fatores que colocam a pessoa em risco de ter a doença. Então, usuários de anticonvulsivantes, remédios para convulsão, têm um risco maior de ter osteoporose também. Mulheres que ficam um período muito grande sem menstruar, como por exemplo as atletas, né? A pessoa que é atleta, ela menstrua menos, então ela tem uma exposição ao hormônio feminino menor. Aquelas mulheres também que entraram na menopausa numa idade muito precoce, né, antes dos 45 anos, tem mais exposição, maior fator de risco. Outra coisa importantíssima são os fumantes, etilistas e também quem tem uma ingesta grande de café. Nossa, né? Café também? Muito maior do que 3 xícaras por dia. Mas a questão maior é o cigarro, sem dúvida, que o cigarro é importantíssimo como fator lesivo ao osso, né? E o álcool também. Bom, então isso vira um coquetel molotov, né? Exatamente, álcool e cigarro acaba Sim. com isso também. Se for uma pessoa com essas características, né? Imagina, uma senhora de 60 anos, magra, de olho azul, clara, né? Que nunca fez muito exercício, não gosta de leite, que fuma, se ela não tiver osteoporose, alguma coisa está errada. Já não tem essa idade. Alguma coisa está errada. Bom, uma coisa importante também são as adaptações dentro de casa para se evitar tombos, principalmente na terceira idade. São aqueles ferros que a gente põe, né? Aquela coisa toda de adaptação, então. Sim, sim. Assim, um capítulo à parte, quando a gente fala de osteoporose, é a questão da prevenção de quedas, né? Porque o problema da osteoporose é quebrar, é fratura, né? É uma doença assintomática que a pessoa não sente absolutamente nada a vida inteira, até que ela pode ter uma queda boba e quebrar um osso. Então, para que se minimize esse risco dela quebrar um osso, a gente tem que pensar em tudo que pode aumentar o risco dela cair. Então, você falou das medidas que podem ser feitas em casa. Então, tem essas barras de apoio, que podem ser colocadas no banheiro, ao lado da privada, ou dentro do box do banheiro. Outra coisa é tirar de casa tapete, que pode ajudar a tropeçar e cair. Tomar muito cuidado com o piso molhado, com lugares pouco iluminados. Onde mais se cai em casa é do trajeto do quarto para o banheiro. Então, esse trajeto tem que ser iluminado, para quando a pessoa levantar à noite para ir no banheiro, acender uma luz ali e já diminui o risco, né? Outra coisa é o calçado que ela está usando, tem que ser sola de borracha, cuidado com os chinelos de dedo, né? Outra coisa é uma visita frequente a médico para ver a questão de visão, se a visão está boa ou não. Tomar muito cuidado e fazer uma revisão constante de medicações que ela usa, principalmente remédios para dormir, né? Imagina, ela toma um faixa preta à noite para dormir, levanta para ir no banheiro, está sob a ação do remédio, risco muito aumentado de cair. Outra coisa são aquelas pessoas mais frágeis, de mais idade, que pode até não ter uma doença assim muito estabelecida, muito clara, mas que são magrinhas, que andam já com uma dificuldade, que a gente chama hoje em dia de idoso frágil, né? E essa pessoa é de grupo altíssimo de risco para ter uma queda e uma fratura, simplesmente porque ela tem pouca massa muscular. Ela já sofreu aquela perda normal da idade, muitas vezes acentuada por doenças e outras causas, e ela tem pouco músculo, ela pode cair e quebrar um osso por causa disso. A osteoporose tem cura? Olha, vendo de uma forma otimista e você pegando a doença no começo, você até pode falar que tem cura. Mas você vai ter que continuar fazendo a densitometria para acompanhar isso, né, que é a única forma de provar que está tendo uma melhora ou até piora do quadro. Fazer uma vigilância constante. Não existe uma idade limite para você parar de proteger, parar de prevenir osteoporose. Nem de prevenir, nem também de prevenir na idade, nem começando a prevenir muito cedo também, Sim, né? quanto antes, melhor. Para quem tem neta, né? Quem está vendo e tem mais de 50, 60 anos e tem neta já, avisa a neta para ela já começar a tomar leite, comer queijo, iogurte, fazer exercício e tomar sol. Acho que eu vou começar a fazer isso. Lembrar que até os 30, 35 anos que a gente forma o esqueleto. Depois começa a perder.
E o Viva Mais de hoje fica por aqui, mas você pode continuar entrando em contato com a gente. Basta mandar um e-mail, vivamais@santacasasaojoão.com.br. Até a próxima!